A cada manhã se renova a misericórdia de Deus. E hoje, em nós, a partir das mãos de Deus, Ele renova as suas dádivas. Por isso te somos gratos, ó Deus, e por isso também aqui estamos para dar gratidão em celebração pela vida que Tu, ó Deus, em nós mantém, proporciona e cuida. Assim, celebramos este momento, este culto, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aqui, como povo de Deus, como família de Deus que somos, testemunhamos e confessamos juntamente com o salmista que o nosso socorro, que a nossa ajuda vem do Senhor nosso Deus, que fez o céu, fez a terra, ou seja, de nosso Deus da vida e pela vida. E diante do nosso Deus da vida e pela vida, nós, irmãos e irmãs, podemos e devemos abrir a nossa vida, o nosso coração e reconhecer que somos pessoas falhas e pecadoras. Pois assim está escrito: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdoará, nos purificará de toda injustiça. E assim, com as palavras do Salmo 51, nos achegamos de coração a Deus, dizendo: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei e fiz o que detestas. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Amém. Irmãos e irmãs, assim como Jesus disse ao paralítico, também diz a nós: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Amém. Em Cristo Jesus, irmãos e irmãs, temos perdão, nova vida e salvação. Somos novas criaturas e como pessoas que somos perdoadas, amadas, abraçadas como novas criaturas, nós nos voltamos a Deus para a sua vontade ouvir e nela viver. E assim eu convido para orarmos. Senhor Deus, Criador, somos gratos por esta oportunidade que temos neste dia de darmos graças por teu ser, estar e agir em nossa vida. Somos tua igreja e como tua igreja buscamos diariamente, sempre de novo, o amar-te e o amar as pessoas, não só da boca para fora, mas de fato e de verdade. Desperta e conserva em nós, Senhor, dia a dia,
a fome e a sede por comunhão contigo, por meio de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, que contigo o Espírito Santo reina de eternidade a eternidade. Amém. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A leitura do Evangelho, e que é a leitura para a nossa pregação, é conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14. E é uma parábola de Jesus. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês bem sabem, Jesus gostava de contar parábolas. E nós temos parábolas bem conhecidas, como, por exemplo, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, ou a parábola da ovelha perdida, que foi a reflexão no culto do domingo passado. E Jesus conta parábolas porque ele era um bom observador. Ele observava o dia a dia das pessoas e, a partir disso, ele estruturava parábolas para ensinar sobre a boa vontade de Deus. E Jesus também observava como as pessoas viviam a sua fé, a sua espiritualidade. Por exemplo, tem um relato bíblico em que Jesus observa como as pessoas dão a sua oferta no templo. E hoje nós temos este texto bíblico que fala de como as pessoas devem orar, de como elas oravam. E antes da parábola que nós ouvimos, Jesus conta uma outra parábola, a parábola da viúva e do juiz, com a qual ele queria mostrar aos seus discípulos que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E aí vem essa parábola de hoje, dirigida a quem confiava em si mesmo por se considerar justo e desprezava os outros. Ou seja, com esta parábola aprendemos como orar, bem orar. E a parábola inicia assim, dizendo que 2 homens foram ao templo para orar. Foram ao templo porque sentiam a necessidade,
a necessidade de comunhão com Deus. Foram orar. E eu pergunto aqui, meu irmão e minha irmã, como você anda com a oração? Você tem orado? Algumas pessoas sabem que eu tive a oportunidade de estar com um grupo em viagem à Terra Santa. E lá na Terra Santa nós temos as 3 religiões que têm um único Deus: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E numa manhã alguém perguntou: o que é isso que nós estamos ouvindo, pastor? E eram os muezim do alto dos minaretes convidando para a oração no islamismo. No islamismo, cada pessoa é chamada a orar 5 vezes por dia. E nós, na fé cristã, como é que é? Somos chamados a pelo menos orar 3 vezes. É por isso que os sinos das igrejas batem 3 vezes ao dia, nos lembrando de orar. Como você tem orado diariamente? Quantas vezes? E como você tem orado? Porque tem oração e oração. E a diferença não se dá somente nas palavras, mas muito mais no coração de cada um. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Há uma grande diferença na oração dos 2 homens na parábola que Jesus conta. Desses 2 homens que buscaram a presença de Deus para orar. Ao tomar conhecimento da oração do fariseu, nós temos que reconhecer que ele apresentava qualidades e virtudes. Para começar, sua oração foi de gratidão. E eu desconfio que isto é coisa rara. São poucas as pessoas que se lembram de orar para agradecer. Sim, de orar para agradecer. Em geral, as pessoas oram para pedir. Portanto, o fariseu fez algo raro. Ele agradeceu. Agradeceu pelos defeitos que não possuía. Não ser avarento, não ser desonesto, não ser imoral. E manifestou gratidão por suas virtudes e práticas positivas. Jejuava muito mais do que a lei prescrevia. Dizimava além do que era estabelecido pelas normas divinas. Contudo, há um problema que faz toda a diferença. Ele se considerava superior aos outros. Achava que era melhor do que os outros. Chegava até a desprezar os outros por causa de suas qualidades e virtudes pessoais. Mas no geral, o fariseu era sensacional. Aos olhos dos judeus no tempo de Jesus, se houvesse muito mais fariseus semelhantes a este, pensavam que o mundo seria melhor. Na realidade, as boas qualidades do fariseu destacavam-se ainda mais, tendo em vista a pessoa que tinha subido com ele ao templo para orar. O fato é que o companheiro do fariseu nesta parábola, que estava ali no templo para orar, era um publicano. Publicano é um cobrador de impostos. E para os judeus naquela época de Jesus, este cobrador de impostos representava um dos piores tipos existentes, digamos assim, na face da terra. Eram traidores de seu próprio povo. Cobravam taxas, impostos em favor dos dominadores romanos. Para conquistarem vantagens pessoais, tinham se aliado aos inimigos estrangeiros. Por ambição, cooperavam com os adversários. E além disso, era público e notório que ficavam ricos com a sua atuação. Boa parte dos recursos que coletavam não iam para Roma, mas para os seus próprios bolsos. Aliás, o jeito de orar e a própria oração daquele publicano cobrador de impostos demonstrava como era a sua situação. Ele ficou lá no fundo do templo. Não teve a coragem de levantar a cabeça. Apresentava-se cabisbaixo,
Não podia ser de outra maneira. Os seus pecados não eram ocultos. Todo mundo sabia de suas falhas. E certamente Deus sabia e conhecia muito mais a respeito de sua vida. Quem o visse ali no templo talvez pensasse: que audácia desse publicano, deste pecador, vir ao templo e dirigir-se a Deus em oração. Que petulância pedir que Deus tenha misericórdia dele. E inclusive, sem fazer nenhuma promessa de que iria mudar de vida. Não prometia que iria distribuir seus bens entre os pobres, como fez Zaqueu, por exemplo, vocês lembram? Nada disso. Só rogava a Deus que tivesse misericórdia dele. E meus irmãos e minhas irmãs, é duro de engolir, difícil de aceitar, mas o fato é que Jesus terminou sua parábola dizendo: digo a vocês que o publicano desceu justificado para a sua casa. Por que isso? Será que Deus é sempre do contra? Na verdade, a parábola tem um ensino e uma mensagem. Seu ensino é que o ser humano depende exclusivamente da graça de Deus. Todas as pessoas podem desfrutar de paz com Deus unicamente se confiarem não em seus próprios méritos, mas tão somente na misericórdia do Senhor. E foi este o grande erro do fariseu. Ele confiou em si mesmo, em suas obras, em suas virtudes, em suas qualidades. Na verdade, ele confiava tanto em si mesmo, que nem precisava de Deus. Parecia que era Deus quem precisava dele. E por outro lado, essa foi a única coisa correta no comportamento do publicano. Ele confiou em Deus, em sua misericórdia, em sua graça. Justificado por graça e fé, é isso. É se deixar humildemente, confiantemente, abraçar no amor de Deus, para que a partir deste amor misericordioso, possamos amar a Deus e as pessoas. É sempre um agir a partir do amor de Deus que acontece em nossa vida, na sua e na minha, como pessoas cristãs, pessoas de Cristo. E não um agir para ter o amor de Deus. Na verdade, isso é algo que você e eu sabemos. Mas é bom sempre de novo sermos lembrados e lembradas disso. Pois facilmente deslizamos em nossa fé e achamos que por vezes somos melhores, mais merecedores. E lamentavelmente passamos assim a desprezar, a julgar outras pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, oremos. Oremos sempre, mas oremos sabendo que somos criaturas. O Criador é Deus. Um Deus que é bondoso e misericordioso e que tem pensamentos de paz e de bem para nós, seus filhos e suas filhas. Amém.
maneira especial, nós convidamos para uma programação única. Na próxima sexta-feira, dia 23, que é o dia de aniversário do nosso templo da Igreja do Espírito Santo, teremos aqui, no nosso espaço, aqui no entorno da igreja, um café com uma exposição dos documentos históricos retirados da urna do templo que foram colocadas por pessoas que serviram nessa comunidade em 1977. Tem fotos maravilhosas. Tem fotos maravilhosas, tem artigos, tem documentários, tem áudios. Então convidamos a quem puder para nessa sexta-feira, dia do aniversário da nossa igreja, faz 145 anos, para estar nesse café com a exposição desses documentos a partir das 16 horas. E no final de semana, dia 25, no domingo, temos o nosso culto de Tomé, aquele culto todo especial, onde a gente se interage na oração, no louvor, no viver o amor aqui com Deus e entre nós através da comunhão, às 19 horas, aqui no nosso espaço. No domingo, dia 25, às 19 horas, e você carinhosamente é convidado a participar conosco. E também, sempre de novo, convidamos para nos acompanhar aqui pelas mídias, pelo nosso canal do YouTube, na nossa live da terça-feira, às 19 horas, e no nosso culto dominical, às 9 horas. E convidamos também, animamos, nesse mês de setembro nós estamos como igreja, como comunidade também, ofertando para a campanha Vai e Vem, a campanha em prol da missão da nossa igreja. E aí animamos você a ofertar. Pode ofertar pelo aplicativo, pode ofertar pelo Pix. E um pedido especial, oferte colocando sempre no final da sua oferta 99 centavos. Porque então assim, na secretaria, na contabilidade, logo iremos reconhecer que esse valor é destinado para a campanha em prol da missão e da diaconia na nossa igreja Vai e Vem. E quem vem aqui no nosso espaço a celebrar presencialmente, temos os envelopes, né? Onde você também pode estar doando aqui, trazendo no gasofilácio. E convidamos agora para nos unirmos a Deus em oração. Deus de amor e misericórdia, dá que sempre de novo busquemos comunhão contigo, tendo orar como prática em nossa vida diária. Te agradecemos por sermos e termos comunidade, para fortalecer nossa fé, sermos orientados com sentido de vida e nos servir em gratidão a Ti. Deus, Tu és amor. Em Cristo Teu amor se revela e nos é exemplo. Que com todo o nosso ser e ter possamos Te amar. Te agradecemos hoje de maneira especial pelo amor ao próximo, vivenciado não só da boca para fora, mas de fato e de verdade por cada irmão e irmã na fé, que de maneira comprometida se engaja em Tua igreja. Te intercedemos pelas pessoas que estão cansadas, pelas pessoas que estão com sua fé enfraquecida, e que por vezes estão desesperançadas. Estejas Tu, ó bom Deus, com o Teu Santo Espírito com elas, curando, fortalecendo e despertando esperança para viverem com ânimo e alegria os dias em Tua presença. Te intercedemos por vontade e ânimo para ajudarmos aos que precisam de ajuda. Guarda-nos da ambição de querermos sempre mais, e dá com que sejamos bons administradores de nossos bens e dons, colocando-os ao Teu serviço. Senhor, segue Tu conosco, que impulsionados pelo Teu Espírito Santo, bem vivamos a vida, o tempo que de Ti recebemos. Por Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, é que oramos também, em uma só voz, a bela oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Amém. E que a paz desse Cristo te acompanhe, que sinta as muitas bênçãos que Deus derrama em suas vidas. E nós deixamos o nosso abraço bem carinhoso em você.